vós sejam bem-vindos. Deus abençoe. Os irmãos divulgarem, né? Está no Facebook, Instagram, no YouTube. Os irmãos assistam lá, compartilhem, né? Para que outras pessoas possam ser alcançadas. Amém, irmãos? Então, os irmãos daqui da igreja, né, os pregadores, cantores, vai divulgando aí, irmão. É o seu trabalho mesmo. Né? Além de divulgar a igreja, divulga você mesmo, né? Então, seja sábio, né? Seja inteligente, né? Amém, irmãos? Todos encontraram? Filipenses, capítulo 1. Aleluia. Os irmãos olharam para mim com a cara de ué, né? Nós vamos reler o versículo primeiro, até o versículo de número 11 novamente. Nós vamos ver e aprender que essa carta, irmãos, aos Filipenses é uma carta que como eu disse, que o teor dela é a alegria em viver em Cristo, né? É a tônica, é o tema central da carta, né? Toda a espinha dorsal dessa carta é a alegria de viver em Cristo. E ela tem várias, não só Paulo motivando os crentes a ter essa alegria no seu coração, que essa alegria não é promovida pela circunstância e pelas coisas desse mundo, mas é promovida pelo Senhor em nós, né? Através de Cristo em nós. E ele vai dar alguns ensinamentos, algumas lições preciosas em toda esta carta, que é de suma importância para a nossa vida. Amém? Paulo e Timóteo, servo de Cristo Jesus, e a todos os santos em Cristo Jesus, inclusive bispos e diáconos, dos que vivem em Filipos, graça e paz a vós outros, da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Dou graça ao meu Deus por tudo que recordo de vós, fazendo sempre com alegria súplica por todos vós, em todas as minhas orações, pela vossa cooperação no Evangelho, desde o primeiro dia até agora. Estou plenamente certo de que aquele que começou a boa obra em vós há de completá-la até a vida do dia de Cristo Jesus. Aliás, é justo que eu assim pense de todos vós, porque vos trago no coração e seja na minha algema, seja na defesa e confirmação do Evangelho, pois todos sois participantes da graça comigo, pois minha testemunha é Deus, da saudade que tenho de todos vós, da eterna misericórdia de Cristo Jesus. Também faço esta oração, que o vosso amor aumente, para que mais e mais, em pleno conhecimento, em toda percepção, para provar-lhes as coisas excelentes, e serdes sinceros, inculpáveis, para o dia de Cristo, cheios do fruto de justiça, a qual mediante Cristo, para a glória e louvor de Deus. Amém, meus irmãos? Amém. Só esse texto, só essa leitura, né? Eu sei que a voz não ajuda muito, só está com a rachada, mas é um texto riquíssimo, né? Que coisa linda esse texto. Quando Paulo ele faz essa saudação inicial, nós falamos na terça-feira retrasada sobre Paulo conhecia os crentes lá de Filipe, os crentes de Filipe conheciam quem era Paulo, então, e ele vai expressar isso nesta carta, a forma que ele expressa, a forma carinhosa que ele escreve essa carta aos irmãos que estão lá na cidade de Filipe. Só relembrando os irmãos que quando Paulo
ele está escrevendo essa carta, ele está preso, só para lembrar os irmãos, relembrar os irmãos. Então, nós pensando numa pessoa que está presa, talvez se fosse outra pessoa, talvez escreveria murmurando, reclamando, né? Oh, esse lugar aqui está frio, está úmido, essa cadeia aqui é uma porcaria, essa cadeia aqui não aguento mais essa situação. Ele poderia escrever essa carta aos irmãos de Filipe, porque ele está abrindo o coração dele aqui. É uma das poucas cartas que ele faz isso. Ele abre o coração aos irmãos que estão em Filipe. E em nenhum momento ele reclama da situação que ele estava passando. Ele não reclama, pelo contrário, além de não reclamar, ele motiva os irmãos que estavam livres. Além de não reclamar, de não murmurar, ele alegra, ele incentiva, ele motiva os irmãos que estavam livres a continuar permanecendo alegres em Cristo Jesus. Coisa extraordinária, coisa linda, né? Como diz um amigo meu, é lágrimas nos olhos. Muito bom, né? Talvez se fosse o Juarez, estava reclamando. Mas olha que exemplo maravilhoso, né? De um homem de Deus, de uma mulher de Deus, né? Não é bom quando você está perto de uma mulher de Deus, de um homem de Deus, de um jovem cheio de Deus, e assim, você está vendo que o negócio está estralando lá dentro, mas ele está assim, graças a Deus, louvado seja o nome de Jesus. Eu estou passando esse momento, mas Deus vai virar essa situação, vai passar, né? Não é bom você, às vezes você olha para a situação do camarada, o camarada está só Jesus e um caminhão de anjo para ajudar o camarada, mas ele está lá, não, eu estou passando esse momento, mas Deus está comigo, o Senhor vai me dar vitória, vai passar esse momento, não é bom, né? Até você ser mais crente perto dele. Agora você chega perto de um camarada, que é um muro das lamentações, irmão. Nada está bom, tudo está ruim. Dá um desespero, sair correndo perto, não dá? Não é verdade? Dá um desespero, deixa eu dar um jeito de sair perto dessa pessoa logo, senão eu vou sair desviado aqui. Eu vou sair desviado, se eu ficar um pouquinho aqui, eu vou acabar murmurando, pecando também. Mas quando você está perto de uma pessoa que a circunstância não é favorável, mas ele é um crente, né? Ele sabe que Deus está ali, que Deus vai dar vitória, que o Senhor que o Senhor vai fazer algo a respeito daquilo, você sai edificado, até você sai edificado ali, você sai fortalecido, né? Sai renovado, agraciado por Deus, e é isso que Paulo está fazendo, né? Porque ele vai começar a sua saudação, né? Eu usei bastante a palavra Timóteo e Paulo como servo de Cristo lá na terça-feira retrasada, mas ele vai saudar todos os irmãos, todos os santos, todos os crentes que estavam lá em Filipe, mas não só em Filipe, né? Todos os crentes em geral, mas ele vai falar não só os crentes, mas os obreiros, né? Os diáconos, os bispos, né? Aqueles que exercem a liderança, todos os líderes, né? Todos aqueles que têm uma função na obra de Deus, que ele traz essa saudação, e ele vai dizer algo extraordinário. No versículo dele vai dizer, em todas as 13 cartas, se você ler as cartas de Paulo, ele vai ou começar com essa saudação, ou terminar com ela: graça e paz da parte de Deus. Isso aqui parece, por nós estarmos acostumados a ouvir isso, graça e paz, parece que não soa tão, como uma coisa comum, né? Se tornou uma coisa comum, mas não, irmão, né? Para os crentes que estavam vivendo nesta época, isso aqui trazia um refrigério para a alma deles, né? Para aqueles que estavam sendo perseguidos, né? Para aqueles que estavam passando por alguma dificuldade, principalmente por ser crentes naquela época, não era fácil não, tinha que ser crente mesmo, né? Era perseguido, era maltratado, era caluniado, né?
E então, graça e paz da parte de quem? De Deus. Aleluia! Ou seja, não é da parte de qualquer pessoa, de um homem, de um líder, ou de uma religião, de um político, não. Essa graça e essa paz, ela vem de Deus. Essa graça, todos nós aqui, se eu perguntar para todo mundo, vai saber definir muito bem que é o favor imerecido, não é? Mas tem um teólogo do nosso meio, o pastor Claudio de Andrade, ele vai definir, tem um dicionário teológico, vocês que estudam teologia aí, ó, que é bom adquirir esse livro aí. Eu estou cheio de indicação ultimamente, hein? É o dicionário teológico do pastor Claudio de Andrade, ele vai definir esse termo muito interessante, ele vai dizer que a graça de Deus não é mais do que o favor imerecido, mas é a condição de você fazer a obra de Deus. Além de você receber esse favor imerecido da parte de Deus, que é a salvação, né? Ou seja, nós não merecemos, mas nós fomos alcançados por Deus, mas também nos capacita a fazer a obra dele, a permanecer na presença dele. Essa é a graça de Deus. Não só nos salvou, nos trouxe das trevas para a luz, mas essa graça nos capacita a permanecer em Cristo e nos ajuda a fazer a obra de Deus. Então ela vai além de um apenas favor imerecido que eu recebi que eu não merecia. Ela vai muito além. E ele vai dizer, graça e paz. Para quem estava numa prisão, irmão. Eu estou falando de prisão, não estou falando dessa regalia que tem no Brasil, não. Onde ele tem marmita, joga fora, come, reclama. Estou dizendo que o camarada é preso de verdade, né? Apanhado de manhã, à tarde e à noite. E não tinha comida boa, não. A comida era quando tinha. Era resto. Comida francesa, Donté. Sobrou de ontem, comia. Se não sobrou, passava fome. Essa era a cadeia, né? E outra, amarrado pé e mão ainda. Não via uma salinha solta, não. Então, para a pessoa que estava nessas condições, ele falou, graça e paz, ou seja, a paz não está nas algemas, se eu estou livre, se eu estou solto, ou se eu estou dentro de uma parede trancado. A paz não está nessa condição, a paz está em Deus, em Cristo Jesus. Esta paz, ela está dentro, ela não está fora. Para quem está passando por essa situação, é por isso que eu disse, lá no começo, vale lembrar que quem está falando está preso, então ele está sabendo o que está falando. E paz não se adquire apenas estando livre. Paz ele tinha dentro dele. Mas essa paz não era promovida pela circunstância. Essa paz vem de Deus. Ou seja, estava chovendo canivete. Mas ele estava tranquilo porque sabia que Deus estava guardando a vida dele. Que Deus estava protegendo ele, mesmo naquele momento, tudo tinha um propósito, por isso que ele estava em paz. Paz, como os irmãos sabem, não é ausência de guerra ou de conflitos. Pelo contrário, em meio ao fogo você ter tranquilidade, saber Deus está no controle. Está tudo dando errado, está tudo dando errado, indo de mal a pior, mas Deus está no controle. Você tem paz. É não se desesperar diante das circunstâncias. Mas isso vem da onde mesmo? De Deus, do nosso Pai. Não vem da religião. Porque a religião tem um monte aí. Mas nenhuma delas pode promover paz. A camarada vai ver yoga, né? Meditação. Mas não traz paz. Pode trazer uma certa tranquilidade por um momento, mas não traz paz para o coração. O que traz paz é o nosso Pai. Aleluia! O que nos traz a verdadeira paz ao ser humano é o nosso Deus. E ele expressa muito bem: graça e paz da parte de Deus. A todos os santos, nosso Pai, da parte de Deus, nosso Pai, e do nosso Senhor Jesus. Ele vai dizer que além de vir do nosso Deus, Ele é o nosso
com uma pessoa que está naquela condição. Porque ele sabia que ele vai, quando você lê a carta 2 Timóteo, ele vai dizer assim, que alguns amigos, num momento difícil, abandonou ele. Vai fazer essa reclamação a Timóteo. Fulano, alguns amigos me abandonaram e deixaram eu sozinho. Mas, mesmo assim, ele estando sozinho, pelo abandono dos amigos, e também pela circunstância que ele estava vivendo, e eu até entendo os amigos que às vezes abandonou, que também estavam correndo risco de vida, mas ele sabia que mesmo quando os amigos, as pessoas que porventura abandonou ele sabia que lá o Pai estava com ele. É por isso que ele tinha essa paz, que essa paz não vem de qualquer um, vem do nosso Deus e Pai. Pai. E ele vai continuar fazendo a sua exposição, e eu acho, ele vai dizer a liderança, né, que ele fica feliz com todos os líderes, né, ele se alegra com os irmãos. No versículo 3 ele vai comentar: eu dou graça ao meu Deus. Isso, essa expressão eu também acho fantástica, né? Observem essa expressão: eu dou graça ao meu Deus. Para quem é bom de português, aí, os meninos aí que terminou o ensino médio, está no ensino médio, sabe que o meu é o pronome possessivo, de posse. Meu, minha, nosso, está tudo nesse pronome. E ele está dizendo o seguinte: ó, meu Deus. Não é o Deus da igreja, não é o Deus do meu pai, não é o Deus da minha mãe, não é o Deus do meu amigo, não é o Deus do pastor, é o meu Deus. Você entende isso? Quando Davi está perto da partir, que ele coloca Salomão como rei de Israel, ele vai dizer: ó, o Deus do teu pai. Ele vai falar isso para Salomão: Salomão, não se desvie, mas tema o Deus de teu pai. Olha só, isso deu uma chacoalhada em Salomão, porque é o Deus de Davi. Ele precisava ser Deus de Salomão também. E Paulo tem essa compreensão. Paulo vai dizer: o meu Deus. Aleluia. Por quê? Porque se ele falou isso, é porque ele tinha intimidade com esse Deus. Tem uma situação em Atos dos Apóstolos, que alguém citou até esses dias aqui. Eu te expulso em nome do Deus de Paulo. Aí o Senhor falou assim: ó, eu conheço a Jesus e conheço o Paulo, mas vocês não conhecem não. E partiu para cima dele e deu uma surra neles. Não é isso? Está lá em Atos? Por quê? Porque era um Deus, eles queriam expulsar em nome do Deus de Paulo, mas eles não conheciam o Deus de Paulo. É por isso que Paulo fala: é o meu Deus, não é o Deus de Pedro, não é o Deus de Josué, não é o Deus de Roberto, é o meu Deus. Entendeu? É o meu, é meu, ou seja, eu tenho conhecimento, eu conheço esse Deus, eu conheço esse Deus. É por isso que eu dou graça ao meu Deus toda vez que eu me lembro de vocês. Ou seja, esse Deus que eu sirvo, esse é o meu Deus. Eu dou graça a Ele, eu agradeço a Ele. Todas as vezes que eu lembro de vocês aqui, vai um grande ensinamento para nós. Primeiro, essa questão do meu Deus, eu ter esse relacionamento com Deus, essa intimidade, porque esse é o meu Deus. Antigamente, se cantava um corinho na igreja, dizia: onde está seu Deus? Onde ele está?
seu Deus, ou seja, o meu Deus, onde está? Isso aqui é muito interessante, irmão, porque eu tenho que ter essa mentalidade que eu sirvo um Deus e eu preciso, Ele é meu e eu sou dele. E ele vai dizer outra coisa interessante no começo do versículo. Eu dou graças ao meu Deus, eu dou graças, eu rendo graças ao meu Deus. Ou seja, outro ensinamento muito importante para nós é que ele era grato, mesmo naquela circunstância, mesmo naquele momento difícil de estar dentro de uma cadeia, dentro daquele lugar, ele é grato a Deus. Ele é grato a Deus. E é grato a Deus pela vida das pessoas que o ajudaram. Vai aqui, aí, se você quiser anotar, depois eu te oferto. Dizem os teólogos. Está lá no livro de Juarez, capítulo 15, versículo 10, que a gratidão é a mãe de todas as virtudes. Escreve aí, irmão. Vai anotando aí, daqui a pouco vamos ir. A gratidão, ela é a mãe de todas as virtudes. Ou seja, nós temos que ser gratos a Deus, ao nosso Pai Celestial, por tudo que Ele tem feito em nossa vida, mas sermos gratos às pessoas, que sempre Deus coloca pessoas para nos abençoar. Eu costumo dizer que só vai ter dois tipos de pessoas que vai se aproximar de você. Quantos tipos de pessoas? Sempre vai existir dois tipos de pessoas que vai se aproximar de você, vai estar perto de você. A primeira é aquela que precisa de você. Em algum momento, pessoas precisam de você. Mas a segunda é aquela que você precisa dela. Aleluia. Sempre vai ter esses dois tipos de pessoas perto de você. Aquela que você precisa e aquela que você vai precisar dela. Aleluia. Essa aí está lá no Juarez, capítulo 20, versículo 10. Então, mas é importante nós sermos gratos tanto para com Deus como para as pessoas. E ele vai dizer o seguinte, ele vai continuar. Por que ele diz, eu dou graças ao meu Deus por tudo que recordo de vocês. Olha, irmão, os irmãos sabem da história de Paulo lá na igreja de Filipe. A princípio não foi uma chegada, ele não tinha um tapete vermelho para ele não. Né? Quando ele chegou na cidade lá, não tinha um tapete vermelho esperando por ele. Não. Ele teve que levar uma surra, passar vergonha em público, nem para a cadeia, Deus fez um milagre e tal. Depois as coisas andaram, as pessoas aceitaram Jesus, mas não foi uma chegada triunfal, não é por cima da carne seca, não. Mas só que Deus trabalhou tão ponto lá na igreja de Filipe que muitas pessoas aceitaram a Cristo. E aquelas pessoas que aceitaram a Cristo ajudaram a Paulo no ministério da pregação do Evangelho. Aleluia. E ele vai expor onde nós vemos, né? Onde nós vemos. E ele vai dizer, toda vez, eu agradeço a Deus porque eu lembro de vocês. E tem mais uma coisa. E toda vez que eu lembro de vocês, eu oro por vocês. Eu suplico a Deus por vocês. Irmão, por isso que é bom a gente sempre grato a Deus, porque tem uma coisa na nossa vida, como eu disse, sempre vai ter pessoas que nós vamos ajudar, e sempre vai ter pessoas que nós precisamos da ajuda delas. Sempre vai ter. Mas uma coisa importante, nós sempre estamos orando pelas pessoas. Pastor, e aquela pessoa que pisou no meu pé? Ora também. Exatamente, acho que é por ela que você tem que orar mais. Mas a pessoa vai aquela pessoa que caluniou, aquele nome que por ele você tem que orar mais. Segundo Jesus, né, irmão? Não é isso que ele ensinou? Então acho que é por ele que tem que orar mais. E isso é interessante, então eu agradeço a Deus, meu Deus, toda vez que eu lembro, e sempre fazendo oração por vocês. Vocês fazem parte da minha oração. Ou seja, toda vez que eu me lembro, toda vez que eu me recordo de vocês, do momento que passamos juntos, eu
Vocês fazem parte da minha supla e olha, eu não cobro um centavo por vocês. Né? Supre, oração por vocês, porque eu me recordo. E recordação é bom. Você, né? Quando eu estava lendo esse texto, aí vem, parece interessante. Aí você começa a lembrar de outras pessoas que passaram pela sua vida, que foram importantes em determinado ponto da sua vida, em época da sua vida. Pessoas que marcaram, né, a vida da gente. Meu Deus, abençoa essa fulana, abençoa o Bertano, né? Quando você lê o texto, você relembra de algumas pessoas que foram importantes na sua caminhada, né? Irmãos, obreiros, pastores, membros, amigos, né? Que foram muito importantes, que te ajudaram. Ou seja, tem muitas pessoas, eu não vou dizer que eu tenho muitos amigos, mas poucos que eu tenho sempre, a gente mantém uma boa relação, mesmo que distante, nós oramos, sempre que dia, mas quando nós nos encontramos, parece que, né? E é bom ter amigos, é bom ter pessoas que a gente possa orar por eles e saber que eles estão orando por nós, né? Talvez nós, talvez não, isso não é achismo, mas com certeza, muitas vezes, em determinado momento da nossa vida, nós estamos prosseguindo, é porque tem pessoas orando por nós. Às vezes não é nem pela nossa oração, é porque tem pessoas orando por nós, intercedendo a Deus por nós. Às vezes a pessoa faz tempo que não vê você, mas que sempre está orando por você, está intercedendo a Deus por você. Por isso que é muito bom, irmão, a gente está orando, porque Deus sempre vai colocar pessoas orando por nós também. Isso é importante. E ele vai falar isso, ele fala isso com muita alegria, né? Com entusiasmo, com paixão. Me alegro por me lembrar de vocês, porque eu oro por vocês. E ele vai dizer o seguinte: pela vossa cooperação no Evangelho, desde o primeiro dia até agora, desde quando nós começamos a pregar, desde aquele episódio que começamos lá, até agora, mesmo eu distante, Paulo está distante deles. Enquanto Paulo está preso, eles estão lá em Filipos, estão distantes. Não tem WhatsApp, não tem Facebook, não tem um meio de comunicação, não tem uma carta que demorava para chegar. E quando chegava, porque muitas cartas que foram escritas, as autoridades romanas pegaram, extraviaram, queimaram. As que chegaram, graças a Deus, temos ainda, mas não foram escritas só 13 por Paulo, não foram só 13 cartas, ou 27 cartas do Novo Testamento, foram escritas muitas. Mas nem todas chegaram. Entende? E ele vai dizer: eu me alegro por a vossa cooperação no Evangelho, ou seja, desde o primeiro dia. Irmão, como é gostoso saber que tem um grupo de pessoas que trabalham junto em favor da obra de Deus, né? Como é bom saber que tem pessoas, que você pode contar com pessoas que podem trabalhar em favor do Evangelho, da pregação do Evangelho, da propagação do Evangelho. Como é bom saber, ele sabia desde o começo, desde aquele episódio fatídico, e nós vimos aí, Deus, até aqui nas minhas prisões, mesmo distante, vocês têm cooperado para que o Evangelho continue sendo anunciado, para que o Evangelho continue sendo pregado de todas as formas. Eu me alegro porque pela vossa cooperação no Evangelho. Quer deixar um pastor feliz, irmão? Trabalhe. Faz a obra de Deus. Aleluia. Quer deixar um dirigente feliz? Trabalhe. Faça a obra de Deus. Aleluia. Trabalhe, faça. Não é para fazer muito, mas faça o suficiente. E ele vai ser feliz, ele vai dizer: olha, toda vez que eu lembro de vocês, né, o trabalho que vocês fizeram, estão fazendo para que o Evangelho continue sendo propagado, isso causa alegria no meu coração. Isso é muito importante. Principalmente nós, essa é uma lição muito importante para a nossa vida. Que nós devemos pegar esse exemplo, né? A igreja de Cristo hoje, a igreja atual,
que possamos cada dia mais sermos, todos nós, cooperadores do Evangelho, propagadores das boas novas de Cristo Jesus. E Deus, só vai lembrar aqui, que Deus chamou para isso, tá? Você foi chamado para isso, para ser um propagador do Evangelho. Você foi salvo para anunciar as boas novas de Jesus. Nós somos salvos para proclamar os anos aceitáveis do Senhor Jesus e colocar em cadeia os que estão cativos, por liberdade os que estão presos nas garras do inimigo da nossa alma. Porque, como eu disse domingo, Jesus ainda salva, Jesus ainda cura, e Jesus batiza com o Espírito Santo, e Jesus ainda leva o homem do céu. Jesus continua fazendo a mesma coisa e até mais. Mas Ele precisa que eu e você sejamos cooperadores para que o reino possa continuar crescendo e o Evangelho sendo divulgado. Amém? Acho que até diminuiu, glória a Deus. Agora, mas pode contar com você ou não? Amém. Pode contar com você? Amém. Glória a Deus. Aleluia. E ele vai continuar dizendo, olha que interessante, estou plenamente certo que aquele que começou a boa obra em vós, ou em você, há de completar até o dia de Cristo Jesus. Aleluia. Até ter um livro, né? Enquanto vocês bem conhecidos, nossa áudio não está afinado, ó. Aleluia. Aquele que começou a boa obra. Glória a Deus. E ele não está dizendo, eu acho que vai acontecer. Eu penso que vai acontecer. Não, ele está dizendo, eu estou certo. Eu tenho certeza que absoluta que vai acontecer. Aleluia. Não é um achismo de Paulo, ele está sendo aqui, bem categórico, dizendo assim, ó, eu estou certo, absolutamente certo, eu tenho certeza que aquele que começou a boa obra em você, vai completar. Até o dia do Senhor Jesus. Ou seja, irmãos, esta obra está sendo trabalhada em nós. O Espírito de Deus está trabalhando em nós. O Espírito de Deus está fazendo esta obra em nós. Ele está nos preparando, né? Trabalhando dentro de nós. Mas o interessante é que Ele trabalha dentro de nós e também através de nós. Então, às vezes nós olhamos algumas coisas e vemos algumas circunstâncias e nós vamos, meu Deus, será? Será que vai acontecer? Onde estão as promessas de Deus? Será que vai acontecer mesmo? Onde estão as promessas de Deus? Aí. Eu não sei o que foi, ele prometeu para você, que Deus prometeu. Eu sempre digo, irmão, tem que tomar cuidado, que aquilo que Deus promete e aquilo que as pessoas falam em nome de Deus que prometeu. São duas coisas totalmente diferentes. Se Deus foi para minha mãe, vai ainda, mano. Se Deus falou, vai cumprir. Agora, se foi a base ou o vaso, tomar cuidado. Né? Mas olha só, se ele fez, eu estou certo que ele vai cumprir. Se Deus prometeu, aquele que começou a boa obra, ele vai cumprir. Mas faz tanto tempo, não importa, ele está trabalhando, é aquele que começou. Ele começou e está trabalhando até o dia de Jesus Cristo. Então, ele começou a boa obra, está trabalhando, aperfeiçoando até o dia de Cristo. Agora, como posso entender o dia de Jesus?
Eu posso entender de duas formas. Agora é um pensamento meu, tá? É um pensamento meu. Eu posso entender de duas formas. A primeira forma eu posso entender da forma que foi cantada aqui, o hino 48. Da harpa cristã. Até esqueci a estrofe. Lá estarei, lá estarei. Aqui quem não lembra? Quando chegar o dia do triunfal do meu, quando enfim chegar o dia do triunfar do meu rei, quando enfim chegar o dia, pela graça de Jesus. Glória a Deus. aleluia. Então eu posso dizer que o dia que Jesus Cristo pode ser esse dia. Essa é a primeira, eu posso entender dessa forma. Mas na segunda forma, eu posso entender que o dia de Jesus é um dia que ele resolveu me abençoar também. O dia que ele marcou para me abençoar, para cumprir a promessa dele aqui. O dia de Jesus, o dia que ele resolveu realmente abrir as portas, fazer o milagre, eu posso entender dessa forma também. Aleluia. Mas aquele que começou, ele é fiel para cumprir. Aquele que diz é fiel para cumprir. E ele está dizendo, eu tenho certeza disso. Absoluta. Ele começou a fazer a obra. Aleluia. Ele está trabalhando no vaso. Está trabalhando. Começou a fazer a obra em você. Através de você. Então ele vai cumprir. É só uma questão de tempo. É só uma questão de tempo. Mas ele vai realizar aquilo que ele falou. Então ele vai dizer, aliás, é justo que eu assim pense de todos vós, porque vos trago no coração, seja nas minhas algemas, seja na defesa e confirmação do Evangelho, pois todos sois participantes comigo. Ou seja, quem começou a obra, ou seja, aliás, eu penso nisso. Então eu penso, tenho certeza. Porque, mesmo aqui nessa situação, eu trago vocês no meu coração. Aleluia. Se ele estivesse aqui hoje, ele está dizendo, vocês moram no meu coração e não pagam aluguel. Glória a Deus. Talvez ele diria só, eu trago vocês no meu coração e vocês moram aqui e não pagam aluguel. Ou seja, eu fico feliz porque vocês, eu penso que vocês estão no meu coração. Vocês moram no meu coração. E eu estou certo, por quê? Porque que ele começou a obra? Porque, aliás, tanto na defesa como na confirmação do Evangelho. Ou seja, eu não só prego o Evangelho, mas eu defendo a causa do Evangelho. Tem pessoas que acham bonito ser evangélico, mas ele não defende a causa. Ele não luta pela causa. Ele não vive a causa. Paulo está dizendo, vocês não, vocês além de confirmar o Evangelho, a pregação do Evangelho, as boas novas e tudo que Deus fez, mas vocês defendem o Evangelho. Vocês trabalham na defesa, e isso é importante. Mas por que é importante, irmão? Nós temos convicção da nossa chamada, da nossa doutrina, da nossa teologia, para nós podermos defender dos ataques do inimigo. Tanto o inimigo com cabeça rachada, quanto os inimigos do Evangelho, os falsos, as falsas doutrinas, os falsos pregadores, as falsas heresias que surgem ao longo dos anos em nosso meio. Então nós temos que tomar muito cuidado, para que nós possamos confirmar esse Evangelho puro e genuíno de Cristo em nós, mas também defendê-lo. Defesa do Evangelho.
Porque o evangelho que pregamos não é história da Califórnia. Não é fábula. Não é um conto do Hollywood. Não, o evangelho é genuíno. É de Cristo Jesus. Ele veio do céu. É a palavra de Deus para nós. É a boa nova de salvação e transformação para o homem, para o pecador. Não é, a Bíblia não é mais um livro. Não. É o livro. Então nós temos que defender a nossa causa. Paulo escreve isso porque ele sabia que os irmãos lá em Filipe defendiam a causa, defendiam o evangelho, defendiam a boa nova, defendiam a obra que Deus fez na vida dele. E isso trazia alegria no coração dele, mesmo ele estando preso. Porque ele sabia que aquilo que ele semeou lá em Filipe, aquilo que ele pregou, que ele ensinou, continuava vivo no coração dos irmãos. Ou seja, ele estava preso, estava distante, estava longe, mas aquilo que ele ensinou para a igreja permanecia no coração dos irmãos. Aleluia. A boa palavra, a boa doutrina, o evangelho de Cristo Jesus. E eu fico alegre, porque além de confirmar o evangelho em você, você defende o evangelho. E ele vai com outra coisa interessante: pois todos sois participantes da graça comigo. Ele está dizendo, todos vocês, todos nós juntos, somos participantes dessa bondade de Deus para conosco. Né? Tanto Deus me usou para ganhar vocês, mas vocês permaneceram, ou seja, um trabalho conjunto, todos nós juntos, ou seja, irmão, nos finais do capítulo 1, eu não vou falar agora, porque eu vou usar uma outra terça-feira, mas no final do capítulo 1, Paulo vai falar sobre a questão da unidade do Evangelho, a unidade da igreja. Mas você vai falar outro dia uma coisa parecida que falando? Nós falamos algo a respeito disso, não falamos? Olha, está guardado, isso é bom. Né? Então vai dizer, observe que estar junto, participando comigo na minha graça, ou seja, nós nos unimos pela causa de Cristo. Paulo está dizendo, nós nos unimos, a igreja de Filipe, os irmãos de Filipe, os obreiros, os diáconos, os presbíteros, os bispos, os padres, os pastores, todo mundo se uniu pela causa de Cristo. Aleluia! Todos pelo amor do Evangelho, por amor de Jesus Cristo, ou seja, e todos nós somos participantes da graça de Deus, desse favor merecido. Todos nós somos participantes. Oh, coisa boa, né, irmãos? Maravilhoso. Aleluia. Ele vai dizer, todos somos participantes comigo. E assim, irmãos, eu vou encerrar hoje por aqui, para nós continuar na próxima, porque tem muito assunto bom para sair daqui desse texto. Mas que possamos extrair algumas lições desse texto. Primeira coisa, uma das primeiras coisas que eu falei, é que sermos gratos a Deus. Sermos gratos, tanto a Deus como para com as pessoas. A segunda coisa, acho que foi a primeira que eu falei, que nós devemos ter aquilo que Paulo falou, o meu Deus, é ter essa experiência com Ele, ao ponto de dizer, esse é o meu Deus. Não é o Deus de fulano, não é o Deus de Bertano, é o meu Deus. E toda vez que eu lembrar dos irmãos, eu faço o que mesmo? Eu oro por eles. Toda vez que eu lembro daqueles meus irmãos que me ajudaram muito, eu oro por eles. Aleluia. Mas toda vez que eu lembro daqueles irmãos que me deram dor de cabeça, eu tenho que orar mais por eles.
Por quê? Por causa do Evangelho. Que nós teremos ao ponto de não só se alegrar com os nossos irmãos, ao ponto de que esse Evangelho seja confirmado entre nós, que possamos defender a causa de Cristo, o Evangelho do Senhor Jesus. E jamais se esquecendo que aquele que começou uma obra em você, em mim, em nós, há de completar até a vinda de Cristo. E todos nós somos participantes desta mesma graça em Cristo Jesus. Amém, meus irmãos? Amém. Vamos se colocar em pé, por gentileza? Vamos fazer oração de agradecimento. Deus abençoe a cada um dos irmãos que estiver presente. Vamos ter a alegria e o prazer sempre de aprender a palavra de Deus, porque isso vai nos enriquecer, né? Vai nos fazer mais sábios. Vamos crescer na graça e no conhecimento através da palavra de Deus. Irmão Josuel, vem fazer essa oração de agradecimento. Deus abençoe a cada um dos irmãos, cada criança, né? O Pedro já desmaiou, acho que foi arrebatado. Acho que ele está no primeiro céu ainda. Ele não está muito bem. Não? Salve a todos com a paz do Senhor. Vamos também levantar um clamor e oração a respeito do meu irmão Jaziel, lá no Rio de Janeiro. Minha família mandou uma mensagem para mim. Enfim, Deus sabe de tudo, eu ainda não sei, mas Deus é vitorioso e Deus, Ele não desistiu de nós, e nós temos que estar sempre aos pés de Deus, porque se não fosse a misericórdia de Deus para conosco, eu quero dizer para ele, se ele estiver assistindo, que eu mandei o link, que Deus ama muito ele, que quem começou a boa obra é fiel para cumprir. E oremos. Senhor, meu Deus e meu Pai, nós te louvamos e te agradecemos, Senhor. Tu sabes de todas as coisas, ó Deus. Tu és o Deus que resolve todos os problemas, ó Pai. E nós já temos certeza da vitória, Senhor. Que as suas mãos, ó Deus, esteja com cada um. Que esteja, Senhor, também no meu irmão lá no Rio de Janeiro, ó Deus. Que tu possa, Pai, estender e continuar abençoando cada um, Senhor, com o seu grande poder. Assim nós te pedimos e te agradecemos no teu santo nome, ó Pai. Amém. Quais vão embora abençoados? Amém. O grande amor de Deus, nosso Pai, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo permaneça conosco, não somente hoje, mas todo dia nossa vida. Digam Amém. Deus abençoe a cada um poderosamente em nome de Jesus. Peraí, que eu vou tirar aqui.